Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos dando continuidade à série Apóstolos. E nesse vídeo nós iremos analisar essa questão de os outros apóstolos existentes, além dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo próprio Senhor ressurreto, como o próprio Paulo define, como um abortivo, ou sendo o último deles, me apareceu por último a mim. Nós iremos buscar compreender em qual contexto essas outras pessoas que são citadas nas Sagradas Escrituras como apóstolos, elas são citadas. E por que elas são citadas por apóstolos? Então fique conosco até o final para nós compreendermos por que essas pessoas elas eram chamadas de apóstolos se eles não faziam parte do círculo dos 12 e nem de Paulo. Antes de iniciarmos, é importante dizer que se você ainda não assistiu os outros 3 ou 4 vídeos sobre apóstolo, é importante que antes de você chegar neste vídeo, você assista os outros 3 ou 4 vídeos sobre apóstolo antes de chegar nesse, para que você tenha uma compreensão melhor sobre o assunto. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu comentário acerca desse assunto. Existem apóstolos hoje, na atualidade, à altura dos 12 e de Paulo? E se existem apóstolos hoje, como eles podem ser definidos e qual é o seu papel? A primeira coisa que precisamos considerar é que nos parece que na igreja primitiva o termo apóstolo ele foi usado de forma informal para outras categorias, outros ministérios, e que os autores da Sagrada Escritura não se preocuparam em distinguir essas classes ou esses tipos de ministérios que também tinham a palavra apóstolos como uma palavra que poderia ser utilizada para o ofício desses homens de Deus. Então vamos analisar nas cartas de Paulo qual era a função desses outros apóstolos. Biblicamente, analisando qual era a função desses outros apóstolos, nós podemos de fato entender se eles eram uma continuidade dos 12 de Paulo ou apenas era uma função diferenciada ou secundária, mas de toda forma importante, porque a igreja ela é multiministerial e esses homens de Deus foram usados por Deus para aspergir o sangue de Cristo em outras culturas e em outros lugares, levar a palavra de Deus. Se a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressurreto, diante de alguém para o chamar como apóstolo, é a prerrogativa necessária para estar dentro do círculo apostólico, considerando que Paulo em 1 Coríntios 15, 8 diz que "e por último me apareceu a mim", como que fechando esse círculo, e nunca mais Jesus apareceu desta maneira a nenhum outro para chamar de apóstolo. Isso nós entendemos que aqueles que foram chamados para pôr o fundamento doutrinário da igreja foram os 12 e o apóstolo Paulo. Então esse círculo apostólico, chamado para juntamente com a obra dos profetas, formar a doutrina da igreja, que é baseado na doutrina dos profetas e dos apóstolos, e como agora nós iremos definir os outros homens que não estão dentro desse círculo, que são chamados de apóstolo. Então nós consideramos que o apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo. Por isso que ele é considerado ao mesmo nível dos 12, porque recebeu uma obra especial para ir aos gentios e propagar essa mensagem da igreja em que judeus e gentios constituem o corpo de Cristo. E agora a mensagem de reconciliação por meio de Paulo está sendo aspergido por todo o mundo de então. As outras pessoas que são chamadas nas Sagradas Escrituras de apóstolos são Tiago, irmão de Jesus, Barnabé, Silvano, Timóteo, Apolo, seus parentes Andrônico e Júnias, Epafrodito. Além disso, ele usa também expressões como demais apóstolos, todos os apóstolos, os outros apóstolos e ainda os apóstolos das igrejas. Quando nós falamos de Tiago, o meio-irmão do Senhor, que era um incrédulo em relação ao ministério do Senhor, mas que quando se converteu escreveu epístola que tem o seu nome, Epístola de Tiago, vemos o apóstolo Paulo o considerar como uma das colunas da igreja em Jerusalém,
ou seja, uma liderança importante na cidade de Jerusalém. E em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 17, Paulo diz que ele tornou a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Paulo está reconhecendo com essas palavras, está falando sobre os 12. Depois, posteriormente, nesse mesmo capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, ele veio a Jerusalém e veio ter com Pedro e ficou com Pedro 15 dias. Pedro faz parte do grupo dos 12 apóstolos. E depois, no versículo 19, ele diz: e não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. A questão é, quando o apóstolo Paulo diz, e não vi outro apóstolo senão a Tiago, o irmão do Senhor, ele está incluindo Tiago semelhante aos 12, ou pelo fato dele usar essa expressão senão Tiago, ele está excluindo Tiago do círculo dos 12. Os estudiosos, em sua explicação sobre a semântica desta palavra senão, dizem que esta palavra ela pode ser usada também como mas. Então, se ele está dizendo que esteve em Jerusalém, que era a cidade dos outros apóstolos, que ele já reconhecia como apóstolo, e que em Jerusalém ele havia visto Pedro, e também não havia visto os outros apóstolos, senão Tiago, ele pode estar fazendo uma referência, e não poderia deixar de citar Tiago, porque Tiago é uma das lideranças da igreja, visto claramente por todos em Atos capítulo 15, definindo questões importantíssimas para a igreja em Jerusalém e, consequentemente, em todo o mundo no que diz respeito aos gentios. Então, esse texto ele poderia ser traduzido como, por exemplo, mas eu não vi nenhum dos outros apóstolos, mas Tiago. Ou seja, ainda vi alguém importante. Não era apóstolo, mas eu vi Tiago. O outro texto que é usado em relação a Tiago, como que possivelmente ele poderia ser considerado como um dos 12, e Paulo, é 1 Coríntios capítulo 15, do 5 ao 9, onde Paulo relata uma lista de pessoas em que o nosso Senhor ressurreto apareceu, e aparecer alguém ressurreto é uma prerrogativa de ser um verdadeiro apóstolo. E nesse texto diz, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Ou seja, Jesus apareceu de forma individual a Pedro, depois apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Para explicar esse texto e entender que aqui Paulo não está considerando Tiago como, de fato, como os 12 e ele próprio, nós devemos entender esse tempo como uma definição das aparições de forma cronológica. Então temos a sequência: Jesus ressuscita dos mortos, diz a Maria Madalena para ela falar com Pedro para se encontrar com eles, e nessa sequência, segundo as Escrituras, o próprio apóstolo Paulo faz questão de definir, segundo as Escrituras ele ressuscitou dos mortos, apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, ou seja, ele apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo juntamente com Tomé. Então, quando Paulo faz menção aos 12, ele faz menção àquela completude de apóstolos que ele já considerava esse círculo fechado de apóstolos. Então, o que Paulo está falando é coisa que ele sabe de outras pessoas, que ele recebeu de outras pessoas. É a tradição da igreja até aquele momento das aparições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois foi visto pelos seus 500 irmãos, depois apareceu a Tiago. Alguns estudiosos entendem pelo fato de Tiago não haver sido convertido durante o período dos apóstolos, de haver uma incredulidade em relação aos seus irmãos, porque nem os seus irmãos o apoiavam. Essa aparição do Senhor Jesus Cristo a todos esses irmãos, incluindo Tiago, estavam a mãe de Jesus e muitos outros, fez com que Tiago se convertesse agora, reconhecendo o seu irmão, que é o Senhor Jesus Cristo, como Deus, como Senhor e como Cristo. E não de fato
que essa aparição esteja sendo como uma chamada para ser apóstolo, porque o próprio Tiago não passou por toda essa escola apostólica, porque ele era um incrédulo, ele não se sentava como os outros apóstolos para sempre ouvir o Senhor Jesus Cristo. A questão é, quem são esses outros apóstolos que são mencionados depois do nome de Tiago ser mencionado? O nome de Tiago é mencionado mais tarde por todos os apóstolos. Esse todos os apóstolos que são citados pelo próprio Paulo faz referência à aparição, porque tudo isso fala de aparições cronológicas, faz uma referência aos 12 no momento da sua ascensão. Então o Senhor Jesus Cristo está aparecendo a várias pessoas. E o termo todos os apóstolos aqui não vai se referir a todos aqueles 500 irmãos, mas o que é mais coerente biblicamente falando, que apareceu aos outros apóstolos quando do momento da sua ascensão, até porque a palavra, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós, foi dita aos 12 no cenáculo, já quando todos os irmãos estavam reunidos para a ascensão do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo foi a grande comissão e também ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. Veja a distinção que o próprio Cristo faz com suas palavras para o seu chamamento e também para o renovo do seu chamado em João capítulo 21, onde ele faz com que Maria Madalena convide a Pedro e aos demais que vão para a Galileia, para que lá o Senhor os renove, os justifique e mostre que ele nunca abandonou eles e nunca abandonou o seu chamado. A outra figura que alguns consideram como um apóstolo, sucessor dos outros apóstolos, dos 12 e de Paulo, é Apolo, que é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e versículo 9, em um contexto em que Paulo exorta a igreja de Corinto quanto ao partidarismo, em que muitos, insinuando que o apostolado de Paulo é um falso apostolado, Paulo se defende dizendo que uns dizem que são de Cefas, outros de Apolo, outros de Paulo, outros de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo cita o texto de 1 Coríntios 4, 6, dizendo: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Como explicar que Paulo não esteja incluindo o Apolo como apóstolo quando ele diz nos pôs a nós, os apóstolos, tendo se utilizado do nome Apolo, poucos trechos antes? Primeira coisa, não há nenhum registro de Apolo passando por todos os sofrimentos e tendo todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Segundo, Paulo era o fundador da igreja de Corinto e Apolo foi posteriormente, ou seja, Paulo havia colocado o fundamento da igreja e o outro vem e edifica. E esse outro é Apolo, que está edificando a igreja de Corinto depois do apóstolo Paulo. E a expressão, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, essas coisas nada mais, nada menos é do que um coloca o fundamento e o outro edifica sobre ele. Paulo está simplesmente exortando a igreja a fugir do partidarismo e entender que todos nós somos de Cristo e Cristo de Deus e que eles são ministros do Senhor, explicando muito bem que Paulo pôs o fundamento ou colocou a planta e vem outro e rega e Deus é quem dá o crescimento. Paulo está conduzindo a igreja a olhar para Cristo, a glorificar a Cristo e o texto é bem claro e deixa com que Apolo fique de lado como um outro que edifica sobre o fundamento. E não quando é dito nós apóstolos, esteja se referindo ao próprio Apolo, mas àqueles que colocaram os fundamentos. Pois é costume de Paulo, quando diz os outros apóstolos ou os apóstolos, está sempre se referindo aos 12, no sentido de que os 12 e Paulo, juntamente com a obra dos profetas do Antigo Testamento,
são aqueles que colocaram o fundamento doutrinário da igreja. É por isso que dentro desse contexto de desprezo ao apostolado de Paulo, ele conclui de forma irônica em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, dizendo: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Veja claramente, nesse contexto, Paulo está mostrando que ele e os 12, como mesmo eles sendo apóstolos, parece que foram colocados como últimos. Por quê? Porque a igreja de Corinto está dizendo: eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Jesus Cristo. A igreja está dividida e Paulo está dizendo: parece que nós, os apóstolos, nós fomos colocados pelos mais que sofrem, os mais que padecem por conta do sofrimento e desprezo de sua autoridade apostólica. Analisando Paulo e Barnabé, que nos parece que o próprio apóstolo Paulo está chamando Barnabé de apóstolo, isso, primeiramente, como base, temos que entender que o apóstolo Paulo se utilizou da palavra apóstolo em mais de um sentido, porque existe mais de um sentido na palavra apóstolo. O contexto de Paulo e Barnabé, em 1 Coríntios 9 ao 6, em que o apóstolo Paulo diz: não temos nós, esse nós é Paulo e Barnabé, o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Veja que interessante. Paulo está reivindicando um direito deles serem sustentados pela igreja, está dizendo: eu e Barnabé não temos, assim como os demais apóstolos. Paulo é um apóstolo e ele está aqui chamando Barnabé de apóstolo. O próprio Lucas, em Atos capítulo 14 e também em Atos capítulo 13, mostra que havia apóstolos e havia profetas, e inclui Barnabé como apóstolo. E diz: dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, incluindo Barnabé nessa situação, porque Barnabé estava aí. Veja que ele diz em Atos 14:14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? O fato de Barnabé ser chamado de apóstolos junto com Paulo não o torna apóstolo como Paulo. Como nós podemos entender isso? Nesse contexto, Paulo e Barnabé estão sendo enviados pela igreja de Antioquia em uma obra de evangelização, e essa obra de evangelização mostra a ação local desses que são enviados. Aqui o texto não dá nenhum respaldo para falar dos apóstolos fundacionais, ao qual o próprio apóstolo é, mas eles estão em uma missão específica, e dentro dessa missão específica eles são chamados. Como podemos pensar mais sobre isso? Em 1 Pedro, capítulo 1, tanto o apóstolo Pedro se chama de apóstolo de Jesus Cristo, como em 1 Pedro 5:1, ele diz que ele é um presbítero. O que significa isso? Pedro tanto é um apóstolo fundacional que deixou escrito, tanto faz parte dos 12, como também é um presbítero em sua ação local de ensinar e de cuidar do povo de Deus. Assim como também o próprio apóstolo João é chamado de presbítero da igreja. Nesse sentido, nós entendemos que esses dois homens, eles estão sendo enviados pela igreja para a obra da evangelização, e Barnabé é citado como um apóstolo no sentido de ser enviado para esta obra específica, não um apóstolo no sentido dos 12 Paulo, que são apóstolos fundacionais. E tem mais, o fato de Paulo chamar demais apóstolos em 1 Coríntios 9, 1 e 2, faz referência tanto a ele enviado aos coríntios como um desses demais apóstolos, como aos demais que são apóstolos das igrejas locais e que necessitavam também de sustento, assim como Paulo necessitava. Outra coisa interessante, que quando Paulo foi ter com os chamados colunas da igreja, Paulo estava com Tito e com Barnabé, e lá eles definiram que Paulo foi escolhido para o ministério aos gentios, aos incircuncisos, e Pedro e os demais ao ministério da circuncisão,
onde Paulo, de forma distinta, é colocado como separado, ou à parte de Barnabé e Tito, e eles expõem a mão sobre Paulo, considerando que Paulo foi enviado aos gentios. Esse sentido de enviado ou emissário fala daquele mesmo sentido da questão de sair para implantar novas igrejas, tomando por base o local onde o apóstolo Paulo já havia ali fundado as igrejas. E esses, à semelhança dos missionários atuais, são enviados para continuar a obra da evangelização, e não necessariamente apóstolos no sentido dos 12 e de Paulo. Já no caso de Andrônico e Júnias, que são citados em Romanos 16:7, onde diz: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Essa referência, ela pode estar falando de que eles são consideravelmente notados pelos apóstolos, ou seja, pelos demais apóstolos que têm o sentido de enviados para a evangelização, ou que eles são incluídos entre esses apóstolos, como pessoas enviadas para a missão. Essa é a básica interpretação desses textos. Não estão chamando Andrônico e Júnias como apóstolo no nível de Paulo e dos 12. Já no caso de Epafrodito, companheiro de Paulo na prisão, e esse cooperador e enviado, conforme Filipenses 2:25, Paulo se refere aos filipenses falando de Epafrodito, diz: o vosso apóstolo ou o vosso enviado. Isso claramente nos dá o real sentido do que é ser um apóstolo apenas enviado com missão. Pois Epafrodito, ele foi enviado para trazer a oferta que os filipenses enviaram para o apóstolo Paulo. Consequentemente, também ele ficou doente, quase veio à morte, mas foi enviado novamente pelo apóstolo Paulo. Então, alguém que foi enviado para levar cartas e alguém que foi enviado para também trazer ofertas. Veja o sentido da palavra apóstolo que é enviado aqui. Provavelmente ele era um dos líderes da igreja de Filipenses ou não, e foi enviado por esta igreja para estar com Paulo, saber de Paulo e cuidar do apóstolo Paulo e, consequentemente, trazer para Paulo notícias, e ele era um enviado. É nesse mesmo sentido que nós entendemos o texto de 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 23, quando o apóstolo Paulo diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Em outras versões, podemos entender mensageiros das igrejas, representantes das igrejas. Ou seja, essas pessoas não são literalmente chamadas pelo Cristo ressurreto, nem têm as prerrogativas de Paulo e nem dos 12 apóstolos, mas são pessoas que são enviados de igrejas e igrejas para executar missões que os seus líderes designam que esses venham a realizar, como a evangelização, como levar ajudas, levar e trazer cartas. E essa era a função onde se iguala àquilo que atualmente se chama de missionários ou emissários, ou os enviados para a obra de propagação do Evangelho. É ordem do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos, capítulo 1, versículo 8, de tanto quanto e até, de forma simultânea, considerando a igreja como multiministerial, os seus servos, os seus presbíteros, os seus pastores, os seus missionários, os seus evangelistas estão trabalhando e eles são enviados para missões. Nesses casos em que nós mostramos, nenhuma dessas pessoas tem o termo apóstolo utilizado em sua missão, como a utilizada para os 12 e para Paulo. Então nós concluímos que essas pessoas elas têm uma obra secundária e o termo apóstolo está em um contexto diferenciado, em um contexto local, e não em um contexto para as nações gentílicas ou para o ministério da circuncisão, como Pedro e os 12, ou também como inspirados por Deus para trazer o fundamento da igreja e a doutrina da igreja. Sendo assim, o único contexto em que pessoas, nos dias de hoje, poderiam ser chamadas de apóstolo é nesse último sentido, de pessoas comissionadas, enviadas e emissárias para a evangelização, para a ajuda social, para ser companheiros, para levar escrituras, enfim, para fazer a obra de Jesus Cristo.
O problema dos apóstolos atuais não é nem a utilização do termo apóstolo. O problema dos apóstolos atuais é que eles buscam uma autoridade semelhante aos 12 e a Paulo. E aí é onde eles erram, porque ninguém mais tem essa autoridade dos 12 e do apóstolo Paulo. E pensando melhor ainda, os verdadeiros missionários, aqueles que são chamados pelo Senhor para a obra de propagação do Evangelho, são pessoas humildes e que não vão procurar termos e nem títulos para engrandecer o seu ego, a não ser fazer a obra da evangelização. Meus queridos irmãos, aqui eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando esses vídeos, assista completa a série Apóstolo e aguarde outros vídeos que virão. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.